Deixa eu fazer uma pergunta que eu aposto que poucas pessoas terão a resposta. Como um complexo portuário pode integrar indústria, logística e energia renovável para impulsionar a descarbonização? Será que é possível transformar setores como siderurgia, química, que são responsáveis por cerca de 90% das emissões globais de gases de efeito estufa, em agentes de um futuro mais sustentável? Meu nome é Luciana Arouca e este é o terceiro episódio da quarta temporada do podcast que foi pensado para debater a agenda sustentável e tudo mais que se relaciona com o ESG. Acho que pela minha introdução ficou bem claro o potencial desse episódio e o quanto ele promete ser interessante. E isso só me enche de orgulho aqui, porque a nova temporada desse podcast, ela está contando com convidados e temas que estão nos ajudando a ampliar a visão para questões envolvendo um mundo de negócios mais sustentáveis. E bom, agora sim, sem mais delongas, eu queria apresentar o nosso convidado de hoje, Eugênio Figueiredo, do Porto do Açu. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, poder participar desse podcast e tratar de temas que são tão próximos do nosso dia a dia operacional, como você mencionou, Luciana, apesar de terem desafios muito grandes quando a gente fala de logística, quando a gente fala de indústrias e descarbonização de certos tipos de indústria, que são grandes contribuidores com as emissões, quando a gente olha aqui no nível global de tipos de emissão por tipos de indústrias. Maravilha, a gente estava lá fora conversando que é um projeto tão grandioso e eu acho que a gente vai ter muito aqui para contribuir para a audiência que está nos ouvindo hoje. Então eu queria começar dando a oportunidade para você responder a seguinte pergunta, que é para essa audiência entender como que um complexo portuário, como é o Porto do Açu, ele pode integrar indústria, logística e energia renovável para impulsionar a descarbonização. Exatamente. O complexo é um complexo muito grande. A gente está falando de uma área total de 130 quilômetros quadrados. Desses 130 quilômetros quadrados, são 90 quilômetros quadrados do complexo propriamente dito, onde a gente coloca as instalações de indústrias e bases de serviços. E já começa nessa divisão com uma parte muito importante, que são os 40 quilômetros quadrados de uma área de reserva ambiental de Restinga, onde nós criamos uma RPPN e que vai ficar sendo preservada para sempre, portanto, e que faz parte desse complexo desde o nascedouro. Então, da área de 90 quilômetros quadrados, onde todas essas operações acontecem lá fisicamente no Porto do Açu, que fica no norte do estado do Rio de Janeiro, nós temos uma série de tipos de operação diferentes. Na verdade, o porto todo nasceu em torno de um terminal de minério de ferro. Então, para escoar a produção de minério de ferro que vinha de Minas Gerais, é uma distância ligada através de um mineroduto, onde se é bombeado o minério junto com água. Na ponta está a mina, em Conceição do Mato Dentro, na outra ponta está o Porto do Açu. E são 529 quilômetros conectando essas duas localizações, onde o minério é produzido e onde o minério é embarcado nos navios para fazer a exportação. O resto todo nasceu no entorno dessa primeira operação. Essa primeira operação fez 10 anos no ano passado, em outubro, a gente está chegando agora e completando o 11º ano de operação desse primeiro terminal, e o restante veio muito a reboque de uma localização estratégica muito grande, principalmente nessa primeira onda, relacionando toda a questão de exploração e produção de petróleo no offshore. Então, quando a gente olha a localização do Porto do Açu em relação à Bacia de Campos, à Bacia do Espírito Santo e à Bacia de Santos, tem uma localização muito privilegiada para prestar certos tipos de serviço, com uma eficiência bastante grande, com uma distância reduzida em relação a vários outros pontos que prestavam ou poderiam prestar esse tipo de serviço. E isso já toca aqui, dentro da indústria de óleo e gás, também um ponto que parece um pouco diferente, que é a descarbonização e a redução de emissões na própria produção do petróleo. Quando a gente fala de distâncias menores, de uma base de apoio offshore, por exemplo, que vai fazer todo o suprimento via embarcações nessas plataformas, se você tiver uma distância menor, esse ciclo, logicamente, de viagem é menor e uma emissão menor relacionada a esse ciclo que dura, em média, em cada um dos campos, entre 20 e 25 anos de produção, cada um dos campos que começa a sua operação no offshore. Então, esse já é um passo
né, importante, mesmo dentro da indústria ainda dos combustíveis fósseis, para reduzir essas emissões quando a gente fala de ter uma solução mais eficiente em relação ao que poderia ser feito a partir de outras bases, em outras localizações. Então é um desafio muito grande. A segunda onda, que é o que a gente está vendo agora, não que ela substitua a primeira do óleo e gás, porque o Porto já se consolidou como uma base bastante importante para fazer todo o crescimento dessa base de apoio de serviços e produtos e movimentação para o offshore. Mas quando a gente olha para a segunda onda, é justamente a questão de transição energética e descarbonização, que de novo toca muito aqui no tema da nossa conversa. E quando a gente olha para descarbonização e transição energética basicamente a gente está falando de colocar projetos que possam ajudar a descarbonização de indústrias que são difíceis de obter essa redução, e aí você mencionou algumas, a siderurgia, a química e outras. Existem projetos no Porto sendo desenvolvidos que podem ajudar a fazer esse movimento. Vou dar um exemplo ao longo da nossa conversa, a gente vai falar um pouco mais sobre outros exemplos. A fabricação de um produto intermediário na produção de aço, por exemplo, chamado HBI, em que numa primeira etapa pode ser feito com gás natural, numa segunda etapa com hidrogênio, pode ser um elemento muito importante para fazer essa descarbonização da siderurgia mundial, se esse produto for carregado no alto forno e, consequentemente, você está reduzindo o consumo de coque, que vem do carvão e que é ali um dos maiores detratores em termos de emissões de gases de efeito estufa. E com isso acontecendo, a gente consegue, sem ter alterações, né, na base de ativos, o que é um desafio adicional se tiver que fazer substituição de tipos de ativos, mas sem ter alterações nesses ativos, você consegue fazer e ter uma redução muito substancial com esse exemplo que eu acabei de dar agora. Então, estudos estão sendo feitos, a gente tem parceiros importantes. Esse é um projeto que a gente está discutindo com outras siderúrgicas, potencialmente podem ser participantes, né, como desenvolvedores do projeto e também como consumidores desse produto. E a própria Vale, que a gente faz alguns estudos em conjunto para começar a desenvolver esse processo lá no Porto do Açu. Então, são conversas bastante interessantes e que têm um potencial muito grande de contribuir com essa redução desses níveis de emissão. Incrível, porque te ouvindo falar, fica muito claro que assim, o projeto ele nasceu com uma estratégia bem clara, né? Com relação a essas tomadas de decisões que vocês fizeram e que pode parecer simples você pensar numa localização que faz sentido para que você reduza o trajeto ali, com isso uma simples ação reduz a emissão de gases de efeito estufa. Bom, Eugênio, o Porto do Açu ele está completando 11 anos, correto? De operação. E com isso ele se consolida como o maior complexo porto-indústria provido na América Latina, né? E assim, por tudo que você acabou de falar, eu entendo que com um papel cada vez mais relevante para a economia verde, né? E também para a transição energética e atração de novos negócios aqui no nosso país. Agora, eu queria que você contasse sobre a sua experiência, como que você entrou nesse negócio do Porto do Açu, a sua trajetória para a gente começar a ligar esses pontos aí até chegar nesse projeto tão grandioso como a gente falou. Legal, legal. Na verdade é uma trajetória bastante longa já de envolvimento com o projeto. Então eu mencionei aqui a Vale, que é um dos nossos parceiros num dos desenvolvimentos de um dos projetos. O começo da minha carreira foi justamente lá. Então eu comecei como trainee na Vale há 25 anos atrás, e fiquei 6 anos trabalhando na área de desenvolvimento de negócios e também na área de fusões e aquisições. E isso me deu, logicamente, uma experiência bastante grande no mundo de mineração. E logo depois eu fui trabalhar no Grupo X, no desenvolvimento já ali no início da discussão do projeto do Porto do Açu. Então a minha trajetória de envolvimento começa por aí, em torno de 2006. Ou seja, bastante tempo, antes de tudo começar, antes da construção começar, para essa experiência do mundo da mineração ajudar a desenvolver, naquela época, a discussão que estava tendo de fazer um lançamento de ações para uma empresa de mineração e produção de metálicos. E aí foi isso a expertise que acabou me trazendo para entrar nessa história do Porto do Açu que eu estou até hoje. Então,
fui diretor financeiro da holding do grupo durante 13 anos e agora estou tendo aqui o prazer de estar na própria Porto do Açu, na cadeira de CEO, vendo tudo isso começar a operar, né, que lá atrás era só um PowerPoint, era só uma planilha de Excel e muita coisa ainda por fazer. Então dá um orgulho muito grande de ver isso tudo implementado. Eu posso imaginar, né, essa história toda sua e vendo a coisa ser finalmente implementada. E aí ainda, né, falando desse seu início, dessa sua história com o Porto do Açu, que oportunidade o Porto oferece para empresas que buscam um futuro mais sustentável? Perfeito. A gente tem então esse ecossistema no Porto que tem duas visões básicas. Uma, logicamente, trazer eficiência, né? É tornar que as operações dos nossos clientes lá no Porto sejam operações mais eficientes do que comparativamente estar em outras localizações aqui no país. Então a gente busca muito para que isso aconteça e que através dessa criação do ecossistema a gente consiga trazer essa eficiência e também esses resultados, esses recursos gerados ali sendo distribuídos por todos os participantes desse ecossistema. E a questão ambiental vem muito a reboque, porque durante muito tempo se tinha uma mentalidade de que você tinha custos relacionados às questões ambientais, mas era algo que ela não adicionava valor efetivamente a uma instalação, a uma produção, a uma base de serviços. E essa não é a nossa visão é exatamente de que quanto mais sustentável e perene for aquela operação, aquele serviço, qualquer tipo de atividade que esteja sendo desenvolvida ali, efetivamente ela vai ser mais eficiente, vai conseguir por mais tempo operar e também tendo um impacto menor no entorno. E, consequentemente, quando a gente fala dessa distribuição de valor, distribuição de recursos no entorno, quando a gente fala de vários stakeholders, isso passa, logicamente, pela sociedade, pelo meio ambiente. Exato. E outros atores importantes, né, nesse ecossistema que a gente está ali inserido. São projetos que vão fazendo essa diferença e vão reverberando também no mercado, né? Eu acho que viram um excelente exemplo a ser seguido e, enfim, copiado, eu diria até. Vamos falar um pouquinho então agora do ecossistema energético. O Açu ele tem se consolidado como um protagonista, correto, na transição energética e tem, segundo a gente apurou aqui, a ambição de ser um dos principais pontos de transição no Brasil e no mundo. Então, qual é o papel das energias renováveis nesse crescimento e que projetos e iniciativas de energia verde já estão em desenvolvimento e que, na sua visão, merecem destaque? Legal. É uma ótima oportunidade de poder falar um pouquinho disso. Tem alguns componentes diferentes nesse quesito. Um é justamente a geração de energia. Então, a gente tem hoje um parque gerador que é um parque gerador que tem o menor nível de emissões, quando a gente olha para usinas térmicas que queimam gás para fazer emissões. São 3 gigas já instalados lá no Porto do Açu, com um nível, como eu falei, de eficiência bastante alto e um nível de emissões bastante baixo, porque é uma tecnologia super moderna, foi construído recentemente. Então, comparativamente a outras plantas que têm o mesmo fim, isso tem ali uma emissão e um nível de emissão bastante competitivo e bem menor do que acontecia geralmente em plantas um pouco mais antigas. E outros projetos, né, que nós temos em desenvolvimento lá no Porto, também de geração renovável. Tem um projeto de energia solar que já está no nível de licenciamento, prestes a começar a construção. A gente está ali discutindo com alguns parceiros que vão fazer isso, não vai ser um investimento nosso, mas estamos atraindo parceiros para desenvolver esse tipo de projeto. E uma série de outros, quando a gente fala de transição, que é justamente olhar para o futuro e que tipos de produção para combustíveis, por exemplo, que possam vir a substituir, né, pelo menos parcialmente, os combustíveis fósseis. Grande parte do foco é justamente criar um grande cluster, um hub para a produção desses combustíveis lá no Porto e que a gente consiga também se colocar até em termos globais como não só um produtor, mas uma ponta, vamos chamar assim, de um corredor verde que pode fazer uma movimentação de vários tipos de mercadorias, abastecendo com esses combustíveis do futuro
que serão produzidos ali. Então, quanto mais concentração esse tipo de operação tem, isso também volta lá da distância, a questão das emissões. Então, não adianta você ter essa produção no Nordeste ou no interior de São Paulo, por exemplo, em que esse combustível tem que ser levado de uma forma ou de outra para o porto e depois gerando emissões e depois sendo carregado substituindo um combustível numa embarcação, nesse exemplo que a gente está tratando aqui agora, que tem um nível de emissões diferente e maior do que ter a produção localizada ali e depois a utilização desse próprio combustível ali no porto. Então, quando a gente olha no pacote um pouco mais amplo esse nível de emissões e na cadeia, que é a forma correta, efetiva de a gente mensurar isso aí, ter toda a produção concentrada e a utilização ali concentrada tem um nível bastante interessante em termos da redução global dessa cadeia de emissões. Então, como eu estava falando anteriormente, a gente tem uma localização privilegiada para acomodar todo o crescimento das operações e de bases de serviços do mundo de óleo e gás offshore. Isso já acontece. Em paralelo, essa nova janela de oportunidade de ter projetos de transição energética e de baixo carbono, ou seja, indústria de descarbonização, né, de outras cadeias, que é bastante importante, como o exemplo do HBI que eu dei, mas que elas estando localizadas ali no porto, você tem primeiro várias sinergias entre elas. Quando a gente fala de um projeto potencial de geração de energia numa eólica offshore, basicamente, o tipo de navio que você precisa para fazer tanto a prospecção de onde as áreas podem ser utilizadas ali no offshore, na frente do porto, quanto propriamente dito uma construção no futuro, os navios eles têm grande similaridade com os tipos de navios que fazem a operação da produção de óleo e gás offshore. Então você já tem ali equipamentos que vão ser os mesmos utilizados nessa segunda etapa ou numa outra etapa, que são muito similares ou idênticos ao que você pode usar num projeto que vai trazer aí uma nova vertente de geração de energia limpa, por exemplo. Quando tiver regulamentação, tem uma série de coisas que ainda precisam ser desenvolvidas, mas que é algo que a gente já olha e já discute e já debate com bastante carinho para estarmos prontos quando isso efetivamente acontecer. E aí os estudos de viabilidade das empresas que potencialmente podem desenvolver isso lá no porto se concluam e aí assim potencialmente uma decisão de investimento final acabe acontecendo lá no porto, que é o nosso objetivo, ter produção, mas também ser base para que essas operações aconteçam a partir do porto, que é a ocupação do nosso complexo industrial propriamente dito. Isso é muito interessante, porque também se a gente fala de transição energética, um dos gargalos que se escuta é muito em função das mazelas da distribuição, né? Então, isso que você disse, você está muito concentrado numa região como o Nordeste, né? Como é que essa diversificação de energia atinge outras áreas, e no caso de vocês, né, com essa ideia central de resolver tudo ali em loco, facilita e novamente, assim, prova por A mais B que esse é o caminho. Então, outros projetos de mesma magnitude ou não, acabam podendo, né, se inspirar nessa solução e fazer o mesmo e, quem sabe, resolver um problema que é complicado. E aí, então, dentro dessa mesma dinâmica, dessa mesma temática, melhor dizendo, o hidrogênio verde, então, ele aparece como uma peça-chave para o futuro da energia, né, ainda mais quando a gente fala em navios, né. O Porto do Açu, ele já possui um hub de hidrogênio e derivados de baixo carbono que é licenciado e com diversos contratos assinados, correto? Perfeito. Existe uma previsão para vermos as primeiras moléculas de amônio e hidrogênio, né, verde sendo produzidas no complexo, e como também vocês estão posicionados em relação a isso? Esse é um exemplo bastante interessante de como que a gente opera para fazer a atração desses potenciais clientes. Efetivamente, nós começamos esse processo até antes de ter os primeiros contratos assinados de reserva diária. Hoje, lá no Porto, a primeira etapa desse chamado hub de hidrogênio, que foi uma área de 1 milhão de metros quadrados que a gente licenciou, inicialmente sem ter o contrato, como eu falei, e aí fomos apresentar isso para potenciais clientes e já mostrando que numa escolha, né, pelo Porto do Açu para acomodar a instalação desses projetos, esses projetos poderiam ter o início da sua operação acelerados,
porque boa parte do trabalho que eles efetivamente teriam que fazer era exatamente o licenciamento, e a gente avançando nessa frente, a gente consegue mostrar que se ele estiver localizado no Porto do Açu, ele efetivamente começa a ter uma produção antes versus outras localizações no país em que você ainda não tem uma licença ambiental, por exemplo. Então essa primeira etapa de 1 milhão de metros quadrados que nós iniciamos, ela está 100% ocupada já. Iniciamos uma segunda etapa com a adição de 2,5 milhões de metros quadrados, né, adicionais ao primeiro, então são 3,5 milhões de metros quadrados, e que também grande parte já está ocupada com contratos de reserva de área. Por que eu estou falando reserva de área e não contratos definitivos? Porque também, em paralelo, esses próprios desenvolvedores estão fazendo o dever de casas que lhes cabe, que é os estudos de viabilidade dos projetos, detalhamento de engenharia, discussão de suprimentos, de alguns até insumos básicos, dependendo das indústrias. Várias dessas companhias não são brasileiras, então estão conhecendo de onde podem vir, né, suprimentos importantes para essa produção, e finalizando esses estudos. E aí cada uma delas tem o seu momento interno e o seu timing diferenciado, mas a gente espera que no primeiro semestre do ano que vem a gente comece a ver os primeiros movimentos de clientes que já estão com áreas reservadas no porto, finalizando os seus estudos de viabilidade e potencialmente tomando decisão final de investimento de colocar uma produção, e aí pode ser de hidrogênio e amônia verde, pode ser já andando um pouquinho mais na cadeia, como nós temos clientes já nessa área, para a produção de e-metanol, por exemplo, para a produção de SAF, que é o combustível sustentável de aviação, e outros que estão andando em paralelo, e a gente consegue acompanhar e dar uma ajuda bastante grande. Alguns não têm equipe no país, então a gente atua ali meio que como um escritório de desenvolvimento inicial. Então, quando a gente fala que o Açu, a gente gosta de ter uma parceria muito forte com os clientes, e a gente atua como um grande orquestrador desse ecossistema, é justamente ajudando onde a gente consegue ajudar para potencialmente agilizar, né, esse processo tanto de preparação quanto de estudo de viabilidade e licenciamento em vários casos, para esses clientes que querem se instalar no porto, ou alguns que ainda estão estudando outras localizações, mas que claramente já começam a ver as vantagens de ter um parceiro que atua desta forma, que no final do dia, fazendo o link de novo com o retorno e com a viabilidade dos projetos, você tem um projeto que começa a sua produção mais cedo do que mais tarde, efetivamente é receita mais cedo e retornos mais cedo. E a gente sabe que o valor do dinheiro no tempo, quanto mais cedo, ele vale mais do que lá na frente. Então isso torna, com todos os cuidados e todas as questões ambientais que a gente tem no porto, também um influenciador positivo em termos de retornos melhores para projetos instalados aqui, potencialmente comparados com outras localizações. E além disso, outros projetos que já estão sendo construídos ou já estão operacionais no porto, vou dar um exemplo de tancagem de líquidos. Nós temos um terminal sendo construído no porto, chamado TLA, o Terminal de Líquidos do Açu, que ele pode, e já temos contratos entre vários parceiros desta mesma forma, ele pode atuar como uma tancagem externa para vários tipos desses produtores e produtos que eu falei aqui, SAF, e-metanol, amônia verde. Eles podem utilizar essa tancagem num parque de tancagem que, como eu falei, já está sendo desenvolvido e construído fisicamente lá no porto, e que reduz o CAPEX, então reduz o investimento. E aí a gente volta de novo no retorno, de novo um movimento que traz aí um retorno melhor do que se ele tivesse em qualquer outra localização que ele tem que fazer aquele investimento, porque o investimento aumenta, você consequentemente tem um valor negativo, um desembolso ali na cabeça, e você reduz o seu retorno quando você olha para o projeto como um todo. Então começa a ter ali uma movimentação em que vários desses projetos já sendo desenvolvidos ajudam a atrair outros que estão estudando e estão vendo qual é o nível de competitividade de instalar o projeto no Açu versus outras localizações, e quanto mais isso vai se materializando, mais ele se retroalimenta, e aí a gente tende a ver aqui um movimento bastante positivo e interessante de vários desses projetos efetivamente saindo do papel e se instalando, contribuindo também para a questão ambiental, porque vários deles são substitutos diretos de combustíveis fósseis, quando a gente fala, por exemplo, em combustíveis de navios, e quais são os combustíveis que poderão atuar como novos elementos para redução de emissões em um
das verticais, ou uma das indústrias, como a gente falou aqui no começo, que são grandes contribuidores para o nível de emissões, que é o transporte de longo curso via navios. Sim, é muito bacana isso que você trouxe também, de vocês poderem atuar como um hub de pesquisa, né, para soluções que ainda não estão no mercado e vocês se disponibilizando também com a estrutura que vocês já possuem para impulsionar essas novas soluções. Só um comentário, tem uma parte interessante, você falou da pesquisa. A gente tem um projeto de inovação bastante robusto, né, até relativamente ao nosso tamanho, algo que tem despertado aí a atenção de vários parceiros. E uma das grandes vantagens de vários desses parceiros quererem fazer os testes e se instalar seus projetos de pesquisa lá no Porto, é exatamente você ter um grande laboratório a céu aberto em escala industrial. Sim. Então, fizemos um teste de utilização de combustíveis em rebocadores, junto com o nosso parceiro Wilson Sons, de utilizar um combustível verde que é o HVO, que é potencialmente um substituto do diesel marítimo. Uhum. E você coloca numa operação real, que já foi testada e feita ali dezenas, centenas, talvez às vezes milhares de vezes, que é usar um rebocador para acostar um navio, e utilizando um combustível diferente, você está testando basicamente nas mesmas condições com o novo combustível. Então, é muito diferente você ter esse tipo de comparativo versus você estar em laboratório e fazer esse teste em laboratório, exato, porque nunca se sabe qual vai ser o comportamento prática, né? Na escala industrial. Exato. Então, na prática, você consegue comparar uma operação 100% com combustível tradicional, a outra 100% com combustível verde, e como é que isso se comportou, se teve algum impacto ou não teve. Então, tem um valor bastante grande. A gente tem desenvolvido várias frentes com vários parceiros para tratar exatamente dessa frente, com foco bastante grande em soluções para trazer aí redução de emissões e descarbonização também com a pegada de inovação. Gente, é incrível. Eu vou fazer uma pergunta que me ocorre aqui, diante de tudo isso que você me falou. Quantas pessoas, no geral, de tudo que você falou, estão envolvidas nesse projeto? É um número bastante grande de todo mundo que está envolvido, mas tem um número impressionante, que é quem vai lá todo dia já para as atividades operacionais das indústrias que já estão instaladas. Hoje a gente tem 7 mil pessoas que vão e vêm todo dia para o Porto Açu trabalhar e voltam para suas casas. Puxa vida. Então já é assim um volume... É um micro-organismo, já quase uma cidade, né? Assim, eu poderia dizer até que fosse, né? Quando a gente coloca isso em perspectiva, onde estamos, que é um município no norte do estado do Rio chamado São João da Barra, que tem 30 mil habitantes. Uau. Então você coloca ali 7 mil pessoas trabalhando, logicamente elas não moram todas ali, a maioria inclusive mora no município de Campos, que é um pouquinho mais distante, mas é bem maior em termos populacionais, mas que já mostra a importância, né, desse complexo, dessas atividades para o entorno e para a região local. Com certeza. Bom, a gente vai entrar então no tema de setores, tá? Eugênio, então, um setor crucial na transição energética é a siderurgia e que é responsável por mais ou menos 10% das emissões globais de gases de efeito estufa. E também é uma indústria muito dependente de carvão mineral. Uma das soluções em estudo é o uso do HBI, que você já citou, e que pode ser utilizado como matéria-prima para a produção do aço com menor emissão de carbono. Eu até falei com alguns atores dessa indústria que isso é uma realidade já, né, que está acontecendo. Você podia, então, explicar melhor como funciona essa tecnologia e de que forma o projeto de hub de ferro metálico, né, em desenvolvimento no Porto do Açu, ele se encaixa nesse ecossistema de negócios do complexo? Perfeito. A gente já tem minério de ferro. Lembra quando eu falei que o projeto todo se desenvolveu da forma que está hoje em torno de um terminal para escoar o minério de ferro? Esse terminal de minério de ferro, ele tem a capacidade para movimentar 26 milhões e meio de toneladas e ele pertencia 100% à Anglo América, que é a nossa parceira no terminal. Nós temos 50% e a Anglo tem 50%, mas a parte do terminal para trás, até chegar na mina, era 100% da Anglo, até que ela vendeu 15% para a Vale. Então a Vale detém hoje 15% do volume que passa ali desse minério de ferro. E a gente já vinha tendo discussões com a Vale, com a própria Anglo, para potencialmente eles serem parceiros, e que quando começou a se mostrar uma alternativa bastante interessante para atuar como um vetor de descarbonização da indústria de siderurgia,
O HBI não é novo, não foi inventado agora, é algo que já existe há bastante tempo, mas basicamente ele era usado numa outra forma de se produzir aço, que as duas grandes verticais desse tipo de produção são o alto forno, que é a forma super tradicional, e um forno elétrico. Basicamente a siderurgia americana trabalha com fornos elétricos, que você pode usar sucata, você pode usar ferro gusa, que são ou já aço, que você está reciclando, e aí a gente fala um pouco de economia circular, depois a gente vai tocar um pouco nesse tema, mas você pode usar também um produto intermediário, vamos chamar assim, não é um subproduto, mas é um produto intermediário na cadeia de produção, como é o ferro gusa, que o Brasil é um grande exportador também para os Estados Unidos para a utilização nesses fornos elétricos. Mas se você for transformar a siderurgia global toda em fornos elétricos para conseguir ter uma utilização de ferro gusa ou de outros substitutos da sucata, como são chamados, você tem um investimento muito grande, colossal, e logicamente isso não ia acontecer provavelmente da noite para o dia, não, mas se é que fosse acontecer, porque você está falando de um parque de trilhões de dólares de investimento, quando você soma todas as siderúrgicas do mundo que são baseadas em alto forno. Isso dito, começou-se a se pensar como seria uma alternativa de ter a produção do HBI, que já é algo conhecido e largamente produzido, mas para ao invés de usar num forno elétrico, carregar o alto forno com o HBI, porque já entra ali um minério de ferro pré-reduzido ou avançado um pouco, né, nessa movimentação que nada mais é de você isolar o Fe que vem no minério de ferro do oxigênio, e você usa isso com o carbono que vem no carvão, depois se transforma em coque, e quando o carbono se liga no oxigênio, sai o CO2. E você tem o ferro mais isolado possível, que é você ter o aço produzido nessa equação aí, se lembra da aula de química lá do 2º grau. Então a utilização do HBI num alto forno, você reduz a carga desse elemento que é o carbono que vai se ligar exatamente nessa primeira etapa com o oxigênio para isolar e você conseguir fazer o seu aço com uma pureza de ferro maior. Então, quando você carrega o HBI e tira e diminui o consumo do coque, que é o grande vilão nessas emissões, que ele vem do carvão mineral coqueificável, você tem uma redução muito drástica em nível de emissão na cadeia. Então você tem alguma coisa, logicamente, na produção do intermediário, que é o HBI, mas quando você olha a cadeia como um todo, você tem uma redução muito grande. E nessa primeira etapa do cluster que a gente está desenvolvendo lá no Porto, que é são módulos de 2,5 milhões de toneladas cada um, em que a gente potencialmente vai chegar a ter 4 módulos nessa fase inicial que a gente está vislumbrando, com 10 milhões de toneladas, e a gente está começando a fazer o processo de licenciamento dessa primeira etapa, da primeira planta com 2,5 milhões de toneladas, em que a gente está agora entrando na fase para ter as audiências públicas para avançar no licenciamento, e aí de novo a gente fica com uma licença pronta para continuar tendo as discussões com potenciais interessados em serem parceiros no desenvolvimento desse projeto e colocarem ali esse projeto para frente, efetivamente ter a produção de HBI numa primeira etapa ainda com gás natural. Tem um desafio de ter ali o preço do gás natural que faça sentido econômico, né, nessa equação para você ter um preço competitivo desse insumo que é o HBI, que depois vai ser carregado no alto forno. Mas é algo que a gente está ali ciente de que é um dos desafios quando esse grupo for montado e, logicamente, e provavelmente teremos siderúrgicas de peso participando, né, desse tipo de projeto, são esses atores que, junto com os outros participantes, detentores do equity desse desenvolvimento, vão sentar à mesa com os produtores de gás, os detentores dessa molécula, e negociar de uma forma mais definitiva para ver se consegue chegar num preço que faça sentido. E aí, numa segunda etapa, introduzindo o hidrogênio em substituição ao gás natural, aí sim você tem uma redução ainda maior para a equação como um todo, quando a gente olha a emissão da cadeia, sem ter nenhum tipo de substituição de equipamentos ou ajustes muito pequenos nos equipamentos, que são os altos fornos, que a siderurgia já opera dessa forma há séculos, e é uma forma relativamente fácil de transportar também o HBI. Então,
você consegue distribuir isso de navio, usando também combustíveis, né, com menores emissões potencialmente produzidos lá no Porto do Açu, que você consegue começar a fechar uma cadeia que ela toda mostra aí que tem uma redução total nas suas respectivas indústrias, mas a partir de um projeto que, como você falou no começo, tinha ali a ambição de ajudar nessa descarbonização de várias indústrias na escala global. Então, a gente consegue começar a colocar as primeiras pecinhas e que vamos ajudar a, nesses primeiros movimentos, ter essa descarbonização em indústrias importantes e que são difíceis de ter redução do nível de emissões. E só para a gente também reforçar o entendimento aqui, quando você falou dessa fase com a HBI, posteriormente a chegada do hidrogênio, ela é necessária para essa alavancagem depois, para que a gente tenha o hidrogênio como principal combustível de impacto positivo na descarbonização, está correto pensar assim? Sim, ela logicamente é importante, porque você cria ali um consumidor, né, imediato, cativo e do outro lado da cerca. E aí, de novo, quando a gente começa a falar em transportes desses tipos, né, de produtos, você não consegue usar o hidrogênio diretamente, por exemplo, se for exportar isso. E é algo que a gente, desde o começo dessa estratégia, do desenvolvimento da nossa estratégia de descarbonização e transição energética, a gente sempre apostou mais na utilização do próprio hidrogênio em avançar um pouco mais na cadeia produtiva, né, usando o hidrogênio como insumo, até chegar num tipo de produto que você consegue ter ou utilização imediata ou um transporte, né, um pouco mais fácil. E vamos dar o exemplo da amônia verde. Se fizer a utilização ou tiver a ambição de utilizar o hidrogênio diretamente, vou fazer aqui uma planta de hidrogênio e vou exportar para a Europa, que vai ser um grande consumidor. Você tem que produzir a amônia verde e quando chegar lá, você tem que fazer o craqueamento reverso para voltar para formato, né, a formatação de hidrogênio, para utilizar isso dependendo da sua finalidade. Se for colocar num carro, você tem que voltar para o hidrogênio. Não é simples. Não é simples e tem uma perda de energia também bastante importante nesse processo. Então, pode fazer sentido e você começa a ter outros grandes competidores que estão muito mais próximos, o próprio Nordeste do Brasil, para fazer uma exportação direta, os próprios produtores que estão ali no Oriente Médio, no Norte da África, que estão muito mais próximos, dependendo do caso, conseguem até enviar através de dutos, não precisam nem embarcar no navio. Então, um nível de competitividade diferente. E quando a gente olha para avançar um pouco mais na cadeia, como é o caso da HBI, que tem já hoje uma movimentação de HBI acontecendo no mundo, só vai ser produzido de uma forma um pouco diferente, vai ter uma utilização diferente também, mas o produto em si é basicamente o mesmo. Então, você não tem que desenvolver uma forma diferente ou adicional com tecnologia sendo desenvolvida para fazer o transporte, por exemplo. Quando a gente fala em combustíveis que eles chamam de drop-in, que é um combustível que você consegue colocar diretamente no mesmo motor, não tem que ter adaptação grande, não tem que ter troca de equipamentos e tudo mais, também traz uma vantagem muito grande. Então o Brasil tem oportunidade também, além disso, adicionalmente, de trabalhar com toda a parte de biocombustíveis relacionados ao agro, que a gente tem muito forte aqui, que outras localizações não estão disponíveis por N motivos, mas que aqui a gente consegue também fazer parte disso. Então, muito provavelmente, na nossa visão, vai ser aqui uma solução que vai abarcar vários players importantes, não vai ser algo que vai ter um substituto único e exclusivo, mas que dependendo da região, dependendo da economicidade da produção de cada um desses produtos, onde a gente está falando, você vai ter diferentes produtos substituindo e uma composição um pouco diferente em várias partes do mundo. Maravilha. E num país tão de dimensões como o nosso, é importante ter essa diversificação de soluções espalhadas aí, né? Bom, e além da energia e da indústria, o Açu também busca diversificar e atrair investimentos em outros setores, né? Como eu poderia citar aqui o dos data centers. Para isso, então, é preciso oferecer infraestrutura robusta, que a gente sabe que consome assim, quantidades absurdas de energia e de água, além de conectividade, né, e outros fatores. Nesse sentido, como que o Porto do Açu pode se destacar como destino competitivo para essas empresas? Esse é um ponto super importante para grande parte do que a gente estava conversando aqui. Então, quando a gente fala de projetos de transição energética, qualquer produção baseada
na cadeia do hidrogênio, por exemplo, é um consumidor gigante de energia. Você mencionou agora data center, é outro consumidor também gigante de energia. Logicamente, o porto, nós temos energia sendo gerada lá fisicamente, mas hoje essas plantas que estão lá, elas têm um contrato de venda dessa energia. A GNA 1, por exemplo, tem 23 anos de PPA, a GNA 2, 25 anos, ou seja, de compromisso de venda dessa energia para distribuidores, né, ao longo de vários estados do país, e que essas especificamente não conseguirão ser supridores dessas soluções de energia para esses consumidores que demandam um volume muito grande de energia no porto. Mas as conexões que foram feitas para escoar essa energia, quando a gente está falando de 3 GB de produção de energia no porto, tendo que sair do porto, ter linhas de transmissão conectando a subestação, e essa subestação depois, através de outras linhas, fazer a distribuição para as distribuidoras nas quais foram os contratantes dessa energia, isso traz uma capacidade dos dois lados, nas duas mãos, de movimentar a energia de forma muito grande. Então, hoje nós temos 3 linhas independentes no porto já construídas, além de toda a capacidade de geração local para suprir energia para esse tipo de consumo e para esses projetos, como a gente costuma falar ali, atrás da cerca. Então, se você tem um grande consumidor, começa a atrair também produtores interessados em ter a geração do lado, que você nem usa potencialmente linhas de distribuição, linhas de transmissão, consequentemente você não paga essas tarifas nem de distribuição nem de transmissão, reduz o custo da energia porque você está ali do lado, tem uma infraestrutura dedicada e aí consegue suprir também de forma muito mais confiável, porque além disso, isso nunca é uma fonte só, você tem que ter vários níveis de backup para se alguma coisa falhar, e dependendo do tipo de data center, tem que ter lá a garantia de que vai ser 99,9999% de período, né, de tempo disponível funcionando. Então você tem que ter uma série de backups para garantir que, se em caso de falha de uma solução, entra a segunda. Então hoje nós temos uma capacidade de trazer energia do grid, que é um grande player, para o Porto do Açu, através dessas linhas de transmissão que já estão lá fisicamente instaladas e com capacidade disponível para fazer essa movimentação. E também, logicamente, as expansões. Então quando a gente olha para frente, toda essa demanda de energia, tanto do hidrogênio quanto do data center, requer um planejamento de expansão dessa infraestrutura para garantir que a gente continua no porto sendo um local propício para a instalação desses projetos e que, em vários deles, a demanda de energia é algo crucial para a decisão de onde serão localizadas essas instalações. Então, a gente tem discussão com vários interessados em usar o porto como base para a alocação de projetos de data center. Os grandes componentes, né, os pilares principais para uma tomada de decisão são, logicamente, a conexão com cabos para movimentação de dados. A gente está falando de fibra ótica. A gente tem cabos submarinos que eles fazem o que a gente chama do landing, que é sair do mar e vir para a terra a 40 quilômetros do porto. Então isso é facilmente conectado e expandido, e a gente está tratando com os detentores, né, dessa parte da operação para fazer essa conexão, e algo relativamente simples. Espaço, como eu falei, os nossos 90 km² têm bastante espaço para alocação desse tipo de atividade. Quando você não está dentro de uma cidade, como isso geralmente é feito, ou aqui próximo de São Paulo, ou em algumas áreas urbanas do Rio, onde você tem que construir isso num prédio de forma vertical, num complexo industrial você consegue fazer isso de forma horizontal, onde você não tem a restrição de espaço. Você tem uma redução de capex, portanto, você tem uma forma de fazer refrigeração um pouco diferente, um pouco mais fácil, que traz custos um pouco menores operacionais em relação a isso. Disponibilidade de água também, temos bastante lá no porto. E a facilidade de conexão de energia, que é hoje o grande diferencial quando a gente olha para áreas que estão com uma capacidade já engargalada, como eu mencionei aqui, tanto em São Paulo quanto em regiões do Rio, que quando uma dessas indústrias planeja se instalar e fala assim, eu vou precisar de um programa para crescer e chegar a 900 mega, 1 giga de demanda, você não tem infraestrutura hoje para colocar esse tipo de operação. Então, a partir desse momento, o porto passa a ser um potencial
uma potencial área para acomodar esse tipo de desenvolvimento de projetos bastante interessante. Logicamente que nos tipos de data center que você tem que estar próximo, né, que é a famosa latência, que você tem um banco de dados que é acessado pelos usuários finais, esse não é o nosso mercado natural, vamos chamar assim, para instalar data centers no porto. Mas quando a gente fala para backup, para treinamento de IA, que é um dos principais motivos que a gente vê hoje, que você não precisa ter a proximidade física que impacta nessa questão do tempo de resposta, o porto se mostra, sim, com essas outras características, uma área bastante interessante, bastante competitiva para atrair esses investimentos. Então, a gente já tem conversas com as empresas que conversam com os clientes finais, que são as Big Techs, com áreas lá alinhavadas no porto e participando de concorrências para, assim que eles conseguirem ter a garantia de que eles terão um contrato com TikTok ou demandadores desse tipo de serviço na vida, eles voltam para a gente e falam assim, agora eu tenho um cliente, vamos assinar nosso contrato, vamos começar a desenvolver. Alguns deles, inclusive, já pediram, né, o parecer de acesso, ou seja, a conexão na infraestrutura de energia localmente falando, com expansão até 900 megawatts. Uau. Então é algo que vai crescer e vai nascer num dado tamanho, mas depois ele vai sendo expandido e vai aumentando essa necessidade, nesse caso específico, podendo chegar até 900 megawatts. Uau. Bom, a gente falou aqui de siderurgia, acabamos de falar de data center e agora o agronegócio. A produção de fertilizantes de baixo carbono a partir de fontes de energia renovável pode reduzir a dependência, na verdade, né, do país em relação aos fertilizantes importados. E qual que é o papel do porto nesse mercado? Isso aí eu estou com muita curiosidade de entender. Isso, a gente começou a se aproximar um pouco mais desse mundo agro há uns 2 anos atrás, basicamente. E é interessante quando começou a estudar esse tema, você tinha em maior ou menor volume importação de fertilizantes. O Brasil basicamente importa 90% da sua demanda por fertilizantes para utilização agrícola. E a gente vê que o estado do Rio de Janeiro, naquela época, era o único estado que não tinha feito uma importação de fertilizantes, portanto não era uma porta de entrada para trazer esse insumo muito demandado na agricultura nacional e que a gente começou a ver uma oportunidade ali de... Temos uma infraestrutura, consegue fazer o manuseio, temos a capacidade de receber navios grandes, de grande porte, que, portanto, trazem o custo desse frete unitário por tonelada mais para baixo, portanto, mais competitivo. E a gente começou a conversar para fazer a importação de fertilizante. Então, foi o nosso primeiro pezinho no mundo agro, fizemos essa importação há basicamente 2 anos atrás, e aí começamos a nos aproximar de produtores, principalmente em Minas Gerais e em Goiás, onde a gente está fazendo aqui um processo de estreitamento, de relacionamento muito grande, para mostrar que o Porto do Açu pode ser um corredor de exportação novo, né, porque hoje basicamente isso acontece quando a gente olha para o volume que desce e não é exportado pelo Arco Norte, que sai alguma coisa ali pelo Espírito Santo, Santos e Paranaguá, em volumes mais expressivos. E que a gente pode ter também, mesmo antes de ter uma conexão ferroviária, olhando o custo total da operação, uma competitividade interessante, porque em vários desses portos você tem dificuldades de infraestrutura, de acesso, quando você fala de acesso de caminhão, que mesmo as que têm conexão ferroviária, tem boa parte desse volume entrando ainda de caminhão. Santos é um exemplo disso aí. Eu costumo brincar que todo ano a gente tem a mesma reportagem na capa dos jornais na época da safra da soja, que é aquela fila de caminhão e falando que custa mais você trazer a soja das áreas produtoras no centro-oeste brasileiro para o porto do que para o porto, do porto para a China. Então, com esse gargalo na entrada do porto e, consequentemente, tempo de espera, tarifas adicionais sendo pagas por isso, e também na ponta de saída, quando você olha um porto que tem uma fila muito grande e os navios estão esperando na fila, que criam lá o custo da espera, que é o demurrage, nesse mundo de naval, navios entrando, tem um custo muito grande. Dependendo do tamanho desses navios, a gente está falando de um custo diário de 25, 30, 50 mil dólares por dia. O navio está lá boiando, esperando a sua vez de entrar e atracar e receber a sua carga. Então,
às vezes, até em algumas áreas em que fisicamente a distância do Porto do Açu para as áreas produtoras, ela, em termos de quilometragem, é maior do que para Santos ou Paranaguá, quando você olha o custo total num porto em que você não tem essa fila de espera e, consequentemente, não tem esse pagamento dessas tarifas pela espera, o custo total passa a ser interessante. Então, a gente tem visto também um movimento de vários dos produtores querendo desenvolver uma solução nova, um corredor logístico para exportação novo, que, logicamente, vai trazer mais competitividade para o setor como um todo. E também é interessante para eles desenvolver uma forma de saída, né, diferente. Então, a gente tem trabalhado de forma muito próxima, como eu falei, basicamente com Minas e muito com Goiás também, para fazer o desenvolvimento em conjunto e barcos testes. E aí a gente começou a fazer movimentação de soja, de milho, de café, e em volumes ainda relativamente pequenos, quando a gente olha para o volume potencial, que é a produção do agro brasileiro que é exportado, mas que é um ramp-up que está ali começando de forma interessante, e a gente tem mostrado que dá para chegar de forma eficiente. Quando a gente fala de frete de retorno, ou seja, um caminhão que desce com milho ou com soja de Goiás ou de Minas Gerais e que a gente tem no movimento contrário esse mesmo caminhão levando algum outro produto para a mesma região, você barateia os fretes dos dois lados, porque ele não vai vazio em uma das pernas, e começa a colocar o Açu como uma rota definitiva, né, nessa formatação de o que vem na cabeça dos definidores de como essa logística vai ser feita quando se pensa em exportar produtos do agro nacional. Então a gente tem feito aí um processo como eu falei, estreitamento do relacionamento. Internamente, a gente está estudando colocar um terminal dedicado para grãos. A gente tem hoje 500 metros de cais na nossa parte específica do Porto do Açu que faz essa movimentação. É um terminal multicargas que a gente chama de T-Multi. A gente tem 500 metros de cais operacional, portanto dá para colocar 2 navios Panamax ao mesmo tempo. E nosso próximo passo essa primeira etapa, a gente movimenta uma variedade gigante de tipos de carga. E a gente não tem equipamentos que são especializados em nenhum tipo, mas consegue ter flexibilidade para fazer vários tipos. Então, da mesma forma que eles fazem soja, fazem milho, fazem container, fazem movimentação de ferro gusa, que é o que a gente estava falando aqui anteriormente, receberam todos os equipamentos das 2 térmicas que estão no porto. Os equipamentos chegaram nesse terminal multicargas. A gente recebe caminhão fora de estrada, por exemplo, para ir para as minas, no interior de Minas Gerais. Uma série de produtos diferentes, minério concentrado de cobre, por exemplo. Já fizemos movimentação de minério de ferro e vários outros. Tem em torno de 60 tipos diferentes de produtos que a gente consegue movimentar e já movimentou no nosso terminal, mas que, se a gente tiver uma estrutura dedicada, a gente consegue aumentar ainda mais a eficiência. Porque equipamentos que têm muita flexibilidade geralmente não são os que têm a maior eficiência, porque eles têm justamente o seu valor na flexibilidade. Então a gente está estudando e está desenvolvendo um projeto para fazer um terminal dedicado para grãos, e aí traremos o nível de eficiência, ou seja, taxas de carregamento maiores e com mais eficiência, ainda operando com os berços que a gente já tem no porto, ou seja, a gente não precisa fazer a expansão dos berços, mas conforme os volumes forem crescendo, a gente pode ter potencialmente também um berço dedicado. E a gente fica com um terminal de grãos que pode ser muito competitivo versus a outros terminais já estabelecidos no país, e uma solução bastante interessante para esses produtores movimentarem escoarem as suas cargas através do Porto do Açu. Então, isso tudo traz, junto com o que a gente estava falando, de utilização de combustíveis verdes, dependendo de onde está vindo, você pode ter uma redução de movimentação, né, redução de distância. Se a gente está falando de Minas Gerais que ia para Santos, em vários casos você tem uma redução de distâncias efetivamente percorridas e que trazem aí, quando a gente olha globalmente, o nível de emissões também para um patamar menor, porque a gente está mais próximo, porque a gente tem um tempo de permanência do navio menor no berço, porque a gente tem um tempo de espera desse mesmo navio em filas menor. São vários impactos, são vários componentes. Que estão correlacionados, né? E sem dúvida nenhuma, essa questão de você redefinir a malha logística é um dos fatores mais importantes, talvez, assim, de novo, na dimensão do nosso país, para impulsionar, na verdade, a descarbonização, né? Porque
muitas das emissões, né, de escopo 3 estão aí nas bases de logística que poucos conseguem resolver de forma tão assertiva. Então, incrível o potencial do porto, na minha visão, assim, funcionando como um grande hub impulsionador de soluções mesmo, né? Exatamente. Agora a gente vai para um tema que é localização e negócios. Então, já ficou claro para mim, né, que a localização é super estratégica. Você citou aí N setores que estão sendo beneficiados da estrutura do porto, mas resume para a gente assim, a importância, se você pudesse resumir tudo que foi falado, desta localização do Porto do Açu no Brasil. Perfeito. É difícil achar uma área, né, em que você não tenha uma aglomeração urbana muito densa e quando foi identificada aquela área, ainda lá no início, para o terminal de minério de ferro, como eu falei, era uma área em que efetivamente você tinha espaço para construir toda a parte em terra, você tinha uma característica para construir a parte offshore, ou seja, a parte no mar, de forma eficiente, em que é sempre uma grande troca de quanto você tem que fazer de dragagem, se você está pensando em terminais que tem uma profundidade grande para acomodar os navios grandes que carregam volumes maiores e, consequentemente, baixam o frete. Então, isso tudo foi ali identificado uma área que potencialmente tinha ali um valor bastante grande para colocar um terminal desse tipo e que essa que a gente chama ali de termo de troca entre o investimento que tem que ser feito, as manutenções em dragagem e a profundidade que efetivamente pode ser atingida avançando no mar ou fazendo um canal dragado, era bastante interessante. Então isso tudo trouxe para o terminal de minério de ferro inicialmente uma competitividade de que volumes em navios grandes poderiam ser utilizados para fazer o escoamento, o que aumentava a competitividade da mina, e estando ali numa área que era muito eficiente e próxima às grandes regiões produtoras de petróleo offshore, quando a gente olha para a Bacia de Campos, quando a gente olha para o norte da Bacia de Santos e para o sul da Bacia do Espírito Santo, alguns tipos de também movimentação, né, ou de equipamentos, ou colocação de bases de apoio, começaram a se tornar muito interessantes, porque você tinha um raio de atingimento daquelas unidades de produção bastante curto a partir do porto. Então, tudo que começou a ser estudado de potencial localização para instalação de bases para servir esse mundo offshore, passou a ser bastante competitivo ali no porto. Então, começamos a entender que esse desenvolvimento de novas atividades no óleo e gás, nós seríamos os donos naturais por ter uma competitividade estratégica bastante importante. E vários dos nossos clientes hoje lá instalados viram isso também. Então, quando a gente fala que temos a maior base de apoio offshore do mundo, que é um cliente americano chamado Edson Schwest, que tem uma base com 16 posições para atracar navios simultaneamente, só na base deles, quando você compara isso como era feito antes, a partir de Macaé, por exemplo, que você tinha 6 berços, é um nível de escala completamente diferente e que traz uma eficiência muito grande. Quando é um complexo industrial que foi pensado para movimentação de equipamentos grandes, quando a gente fala em pré-sal, de novo, vem aqueles equipamentos gigantes, montagem de módulos, em que em vários projetos desenvolvidos no país você tinha uma montagem de módulos no sul do país, outra no nordeste, outras coisas sendo feitas aqui em São Paulo, outras no Rio de Janeiro. Depois você movimenta isso tudo, unifica num lugar e vai colocar num porto, onde você vai colocar isso em cima do navio e levar efetivamente para o campo onde isso vai ser alocado no campo produtor. Você tem um nível de eficiência X. Quando você concentra isso tudo numa área que já está na beira d'água, você tem uma eficiência muito maior. Então, produtores de equipamentos que vão ser utilizados na produção offshore, vou dar 2 exemplos aqui. Empresas produtoras de tubos flexíveis, que são itens muito demandados pela Petrobras e pela forma como a Petrobras basicamente decidiu evoluir na produção e que vários outros players também utilizam no Brasil. Eles têm as suas plantas lá no porto, em que a fábrica está na beira d'água, saiu da fábrica, enrolou no carretel, com o próprio guindaste no pátio, ele coloca em cima do navio e já vai ser alocado no local de destino final. Então,
Então, isso traz uma eficiência bastante grande. Você reduz o prazo de transporte, você reduz as emissões, você reduz o custo, você reduz o período que isso ia demandar para ser montado, ser juntado em vários pedaços e depois ser alocado. Então, esse passou a ser ali uma área natural para qualquer tipo de desenvolvimento. Então, quando a gente começa a falar da outra onda, que é a transição energética e projetos de descarbonização, logicamente tinha alguns desafios, e tem alguns desafios. A questão da energia é um fator pró-competitividade muito grande. Ser um cluster industrial em que você consegue ter movimentações muito grandes e está também, dependendo do tipo de produção, na frente de um terminal portuário eficiente, que você, se for fazer uma exportação ou mesmo uma distribuição dentro do país, mas que você tem que mandar para o Nordeste, para o Norte ou para o Sul, você pode fazer isso via navio ao invés de ter que botar num caminhão, você ganha escala e ganha eficiência também. Então, vários desses tipos de movimentos em que você tem que ter um manuseio ou de insumos ou de produtos finais em grande escala, faz muito sentido. Você está numa área que tem a capacidade para fazer essa movimentação de grandes volumes de forma interessante. Se for demandador de minério de ferro, você tem o minério de ferro ali, também traz um diferencial competitivo, porque você já tem um minério que potencialmente pode ser utilizado ali do lado. Então é um nível de transporte, de movimentação de volumes bastante grande, também menor. Isso tem impacto positivo no retorno dos projetos. Então o Porto passa a ser visto como uma área em que grandes projetos industriais possam ser instalados e que fazem muito sentido, né? Tem outros, por exemplo, vou dar um exemplo de que a competitividade é mais complexa, montadoras de carros, que basicamente você tem 3 tipos de grandes vetores impulsionadores. Ou você tem já um parque de fornecedores instalado, não é o nosso caso, ou você está muito próximo do grande mercado consumidor, que não é o nosso caso, São Paulo, por isso que basicamente grande parte dos produtores estão aqui, mas você tem um terceiro pilar que pode mudar o jogo, são benefícios fiscais. Sim. Em que em alguns casos a gente consegue ver montadoras no Nordeste ou no Centro-Oeste que boa parte do seu volume ela é transportada para São Paulo, por exemplo, que é o grande centro consumidor, mas que essa perna dos benefícios fiscais muda o jogo. Quando a gente falou de data center, eu esqueci de mencionar um tema que me lembrei agora, teve também um grande impulsionador que foi uma legislação específica no estado do Rio concedendo um benefício fiscal para importação de equipamentos que são utilizados no data center. Se eles forem importados e instalados no estado do Rio, você tem um grande diferencial de tarifas de importação e, portanto, trazem aí também um outro componente de competitividade bastante grande para a gente, porque ele funciona, logicamente, para o estado do Rio de Janeiro inteiro, mas a gente tendo os outros elementos aqui uma perna adicional que traz mais competitividade ainda. Então, quando a gente olha essas questões, tem mercados em que o Porto pode ser muito competitivo, em que é um dono natural, como eu falei agora aqui do mundo de óleo e gás. Outros a gente tem que trabalhar um pouquinho mais na questão de competitividade, mas conforme a gente for avançando, isso vai se construindo. Alguns insumos importantes que passam a ser disponíveis no Porto, vou dar o exemplo do gás. Tem um terminal de gás hoje que consegue receber, a gente tem hoje um número bastante interessante, que é 50% da importação de gás do país, ela entra pelo Porto do Açu. No terminal de GNL, no nosso terminal 2, no Porto do Açu, ali no Quebra-Mar, no Mole Norte, e que ele abastece as 2 térmicas que estão instaladas ali, mas também potencialmente pode suprir gás para outros consumidores no complexo industrial. A próxima etapa nesse quesito de insumos importantes é fazer a conexão do porto com a malha existente de gasodutos. A gente está a 50 quilômetros de Campos, onde já passa um gasoduto, em que, portanto, uma conexão relativamente pequena de 50 quilômetros, a gente conecta o Porto do Açu à malha de gasodutos, né, disponível no país, que você consegue ter, portanto, consumo de gás, uma molécula, onde ela está sendo alocada nesse grid nacional interligado, em qualquer lugar que tenha essa porta de entrada, e você consumir no porto. Então traz um nível adicional de potencial competitividade quando essa perninha estiver pronta. A gente viu um movimento importante, inclusive essa semana, num material da EPE,
colocando especificamente no plano de desenvolvimento de gás a conexão desse terminal no Porto do Açu e do complexo do Porto do Açu à malha existente de gasodutos, como eu falei especificamente ali a 50 quilômetros do porto, através de um gasoduto que passa em Campos dos Goytacazes. Então, tem algumas outras novas indústrias e novas cadeias que a gente vai conseguir se tornar mais competitivo e também construindo da forma correta. O agro era algo que a gente tinha ali um cenário que não era 100% natural, então, claro, a competitividade como era inicialmente o mundo de óleo e gás, mas que trabalhando em conjunto, desenvolvendo uma rota, trabalhando nas questões de frete de retorno, mostrando que a forma correta de se olhar isso é olhar a cadeia inteira, portanto com os custos de demora, né, nas mais diferentes frentes do processo como um todo, a gente pode se tornar competitivo e pode trazer competitividade para os nossos clientes, independente se eles estão com as suas unidades produtoras dentro do complexo ou fora do complexo. Eu queria só reforçar que eu acho que é importantíssimo, você citou aí o incentivo fiscal, que para mim é o nome do jogo, quando a gente pensa num país que ainda está implementando novas regulações, então isso para mim eu acho que foi um grande ponto de partida e todas essas outras variáveis, esses outros cenários, daí para frente é realmente ir amadurecendo e ampliando, né, essa rede já que vocês construíram. E aí, vocês estão olhando e buscando uma conexão direta com o mercado nacional ou todo o seu ecossistema ele é mais voltado para a exportação? A gente atua dos dois lados, né? Então, tem muita coisa de exportação, mas como eu falei, uma das questões... assim, da balança. Uma das questões muito importantes é você ter esse balanceamento nos volumes para trazer mais competitividade para as duas pernas. Sim. Então, a gente também trabalha bastante para ter o desenvolvimento da perna de entrada, vamos chamar assim, do inbound, em que a importação tem um papel importante para o equilíbrio desses volumes, e a gente já faz bastante coisa também de importação, vou dar alguns exemplos. Também no mundo agro, a gente fez uma importação de trigo, isso nunca tinha sido feito no Porto, a gente fez o primeiro embarque recebendo o trigo e levando basicamente para Minas e também Goiás, que ajuda com volumes de entrada, equilibrando esse fluxo e trazendo aí uma redução nos fretes, né, tendo esse equilíbrio de cargas. A gente faz importação de coque de petróleo para consumidores locais que utilizam isso, está falando de cimenteiras, está falando de outros. A gente faz também movimentação de coque, de carvão, que vai para Goiás. Então tem uma unidade produtora de níquel em Goiás, que é uma grande demandadora de carvão e que faz também um papel importante quando a gente leva o carvão para lá e a gente tem o caminhão livre para potencialmente descer e tem, coincidentemente, uma unidade produtora vizinha que faz concentrado de cobre. Então a gente sobe com carvão, desce com concentrado de cobre. Então, esse quebra-cabeça ele vai se encaixando e o ideal é a gente ter um equilíbrio bastante grande entre importação e exportação. Então, a gente olha de forma bastante importante para as duas pernas. A gente conseguiu ter agora, né, um movimento importante nesse processo de aproximação com o agro, mais de exportação do que de importação, mas é algo que a gente está trabalhando dos dois lados, mas a gente trabalha de forma independente, a gente não tem um foco ou só na exportação ou só na importação, mas sim para trazer soluções competitivas tanto para a perna de entrada quanto para a perna de saída e que quanto mais elas evoluírem proporcionalmente em volumes muito próximos, isso vai trazer mais competitividade para os dois lados. É uma maravilha, num mundo totalmente globalizado que a gente está, né, você ter essa balança equilibrada é a chave, eu acho, para os negócios. Bom, nos últimos anos, aí a gente vai falar de novo, a gente pincelou aqui sobre regulamentações, né? Então, esse tema ele tem aberto caminhos para mudanças significativas no mercado, principalmente relacionado à matriz energética. Com relação à lei de combustível do futuro, quais são os principais desafios e oportunidades para empreendimentos que estão ali já instalados no ecossistema do Porto do Açu? Essa questão de benefícios é um tema crucial, como a gente falou. A gente sabe que, logicamente, o país, o Brasil, não conseguirá ter um nível de incentivo tão forte quanto empresas, países, né,
desenvolvidos e com um nível de renda muito maior e com disponibilidade de recursos de forma bastante importante. Mas são questões interessantes para você atrair, de uma forma ou de outra, uma industrialização, né, para o país. A gente fala muito em ver o Parque Nacional perdendo competitividade e o país como um todo se desindustrializando. Essa é uma grande oportunidade para você fazer o movimento contrário, tornando ali o país um pouco mais competitivo com alguns incentivos pontuais e trazendo competitividade. O Brasil já é muito competitivo quando a gente fala em vários desses aspectos, naturalmente, quando se envolve as questões de biocombustíveis, por exemplo, e toda a parte relacionada a plantio, a tecnologia agrícola, de solo, nós somos aí players de ponta. Então, isso foi fruto de muito investimento, de muita pesquisa, muito desenvolvimento. Então, dá para ter outras parcelas dessa cadeia tendo o mesmo nível de foco, de incentivo e chegar a níveis de competitividade global, como o exemplo que eu dei agora. Mas, de novo, são quesitos que a gente tem que galgar, tem que ter algumas partes da regulamentação que ainda não estão 100% claras e desenvolvidas, né, cristalizadas. A questão também de segurança jurídica, né, da estabilidade jurídica, de não ter alteração nos contratos ou mudança de regra, qualquer que seja, no meio do jogo. Isso é importante para dar previsibilidade. Qualquer investimento desse tipo é um investimento em que o retorno está sendo visto em 15, 20, 30 anos. Então, são projetos de longo prazo. Então, você ter uma estabilidade, você ter uma previsibilidade a partir da instalação desses projetos é muito importante e muito interessante para ter no final do dia a decisão favorável de instalação desse tipo de projeto, primeiro para o Brasil e depois, na nossa questão particular, atraí-los para o nosso complexo industrial. Maravilha. Bom, eu estava doida para tocar nesse assunto porque tem tudo a ver, eu acho, com o projeto. Vamos falar agora de meio ambiente e responsabilidade socioambiental. O complexo, então, abriga a reserva particular do patrimônio natural Caruara, né? Que é o maior do gênero em Restingas, no Brasil. Nesse contexto, de que forma essa iniciativa de vocês contribui para equilibrar o desenvolvimento econômico e a própria conservação, e até que ponto também ele pode servir de referência em termos de práticas ESG, né? Que aí agora a gente não está falando muito de ambiental, mas a gente vai para o lado de social e governança. Perfeito. Esse é um tema importantíssimo na nossa história de desenvolvimento do complexo industrial, na nossa forma de contar, né, como que nós vemos que o complexo industrial do Porto do Açu é um local diferenciado para a instalação de qualquer tipo, né, de projeto sendo desenvolvido, seja fabril, seja de serviços ou qualquer outra coisa, porque ele está muito próximo de, como você mencionou agora, uma reserva. Ela não foi uma obrigação, né, do licenciamento original do projeto, ela foi um movimento que foi voluntário e que a gente entende que tem um valor muito grande. De novo, quando a gente fala aqui de como é que é o processo para desenvolvimento e obtenção de uma licença de qualquer tipo de atividade que seja, você tem que fazer um estudo ambiental, você tem que levantar como é que isso impacta no entorno, você tem que levantar o que você tem de fauna e flora no entorno. Dependendo do que você tem que alocar ou realocar, né, essa fauna, você tem que fazer algum tipo de supressão vegetal e fazer um projeto de compensação. Dependendo do que você vai fazer, você tem supressão vegetal de 1, você replanta 3, replanta 5, tem sempre um múltiplo que isso é feito. Você tendo uma área imediatamente ao lado, em que você consegue fazer vários desses movimentos, tanto de alocação de fauna, quanto de aproximação de academia, a gente vai falar aqui de trazer para perto universidades, escolas, ter o desenvolvimento também, né, de pesquisas, está muito próximo desse mundo acadêmico, serve para fazer essa compensação ambiental. Então, ela fica dentro da mesma região, dentro do mesmo ecossistema e não tem grande parte dos problemas que, em alguns casos, se viam, que é você tem uma atividade sendo desenvolvida aqui, numa região qualquer, e que essa compensação vai ser feita em outra, porque você não tem áreas ali onde você vai potencialmente conseguir fazer a compensação de replantio. E aí você
está tendo uma compensação, mas não no mesmo ambiente que você está impactando. Então tem uma série de pontos positivos atrelados a isso, e cada vez mais a gente entende que esse é um pilar para mostrar que a nossa operação é sustentável. Então, quando a gente tem cada vez mais o peso da sustentabilidade, de você ter ali uma harmonia da toda a sua operação em consonância com o meio ambiente e potencialmente tendo primeiro o menor impacto, depois você chegando até num ponto que você pode melhorar o ambiente do entorno, que é o objetivo, em que preservando uma área dessa, como você falou, é a maior área de restinga, de preservação de restinga do país, a gente consegue ter uma série, né, de estudos, de projetos sendo desenvolvidos ali. Então, a gente já tem um movimento de várias empresas, tanto co-irmãs da Porto do Açu dentro do Grupo Prumo, quanto clientes, querendo desenvolver projetos ambientais ali. E aí a gente está falando de uma série de tipos de projetos, né, dos mais variados focos e tipos diferentes, sendo desenvolvidos ali na nossa reserva Caruara. A gente estava conversando ali fora um pouco sobre a questão das tartarugas. Né? Uhum. Então a gente sabe que aquela área é uma área delicada para desova de tartarugas, e sempre foi. Em que antes do porto estar ali, você tinha um grande movimento nas praias, a utilização dessas praias pela população, em que várias dessas áreas que eram utilizadas, pisava-se ou passava com carro em cima de ninhos, por exemplo. E nós temos um projeto super bacana, interessante, em que a gente faz o monitoramento de 65 quilômetros de frente de praia, onde é uma área super delicada para a desova dessas tartarugas, em que a gente pega a própria população local e utiliza essa população para trabalhar nesses projetos. Então, o pescador ou alguém que estava ali fazendo algum movimento e potencialmente sendo um risco para aquelas tartaruguinhas, agora ele tem uma atividade econômica remunerada, interessante, consciência, né? Para proteger com consciência. A gente tem lá um hospital de tartarugas, assim, um projeto super bacana, e traz também um peso bastante importante para o desenvolvimento das atividades industriais. Esse equilíbrio, garantir que a gente consegue ter o menor impacto possível. Nós temos financiamentos, nós temos parceiros, o mundo do óleo e gás, as indústrias de óleo e gás é uma das principais em termos de preocupação com as questões de segurança. Então a gente é auditado por todos os lados. Então vários dos nossos, tanto credores, financiadores, quanto parceiros, clientes, eles olham esses projetos e as práticas que a gente desenvolve nas atividades do Porto do Açu com uma forma de vanguarda em alguns quesitos, inclusive de ponta. Então a gente desenvolve ali bem além do que eram os requisitos mínimos, né, das obrigações legais, mas de novo que a gente vê que tem muito valor e que isso tem retorno para as operações. Essa reserva estando ali, né, ao lado do complexo industrial, ela cria também um buffer natural entre as operações industriais e os aglomerados urbanos. Então você reduz o impacto na população local. A gente tem uma preocupação bastante importante de ter o máximo possível a utilização da mão de obra local nas nossas operações. A gente tem lá e monitora índices específicos de qual é o percentual de população local de São João da Barra, por exemplo, no nosso corpo de colaboradores, e atuando também com capacitação, né, dessa comunidade local para que eles tenham a possibilidade de se aplicarem para fazer parte e terem potencialmente papéis na parte industrial, na parte operacional do porto. Então é algo que a gente tenta estar muito próximo, não só de São João da Barra, mas de Campos e da comunidade no entorno, até para além desses dois municípios, em que a gente consiga ter o desenvolvimento do entorno, que é algo que a gente acredita de forma bastante importante, que não adianta ter o desenvolvimento das operações e do complexo se não tiver o desenvolvimento do entorno vindo na mesma proporção. Então a gente vê isso em outros locais, em outros projetos grandes que tiveram bastante impacto no seu entorno, em que em algum momento você vira ali, você se vê restringido até pela cidade que está no entorno, em que a gente tenha lá muita preocupação de não ter esses problemas de acesso,
e também dar o máximo possível, né, a participação, a possibilidade, né, de crescer junto com as nossas atividades que vêm crescendo ao longo desses 11 anos, desde o início da operação, desde a construção, na verdade, que começou um pouco mais atrás, tem quase 20 anos, que começou a se desenvolver a construção do projeto como um todo, mas que cada vez mais aumenta a importância no entorno em termos de empregabilidade, geração de riqueza para a comunidade local, pagamento de impostos. Então, a participação relativa, né, de projetos instalados no nosso complexo tende a aumentar ao longo do tempo versus, né, as outras coisas que estão lá há bastante tempo e que a gente quer ter cada vez mais esse peso, né, de forma mais positiva e com o menor impacto possível nesse entorno, trazendo eles para crescerem junto com a gente. Olha, eu estou encantada com o case de vocês, se eu posso chamar assim, porque é o suprassumo aqui para mim da responsabilidade socioambiental, vai. Esse cuidado, você mencionou muito bem ali, que não foi uma contrapartida, uma exigência de contrapartida, senão foi uma preocupação genuína, né, do grupo. E tudo isso que vocês construíram com tanta maestria, com tanta diversidade de negócios envolvidos, conectados, para resolver problemas internos também, é um grande exemplo, eu acho, como negócio para o país. E aí eu acho que muita gente deve estar se perguntando, fazendo conta aqui de tudo que você já falou, dando exemplo de N tipos de negócios sendo praticados aí, diversos setores e etc. No final das contas, isso tudo se paga assim como negócio? Porque eu imagino, óbvio, que vocês fizeram e gastaram muito tempo com um planejamento para poder entender, né, todo esse quebra-cabeça de custos, investimentos, operação e etc. Né? Mas hoje, né, a operação, boa parte dessa operação já com bastante tração, no final do dia, se paga? Sim, com certeza. É algo que esse é uma forma de pensar interessante, porque se você não incorpora isso como parte necessária do seu projeto para dar perenidade e sustentabilidade à operação no longo prazo, muito provavelmente isso não vai ter, né, qualquer projeto não vai ter a longevidade que era originalmente pensada. Então, esse é uma das belezas do desenvolvimento do complexo, da forma que foi feito. De uma forma ou de outra, mesmo num ambiente em que não era tão forte, né, ou não era tão clara a necessidade de certas ações especificamente para ter a sustentabilidade e a longevidade do negócio, eles aconteceram desta forma, por entender que era importante a gente cuidar do entorno, tinha uma preocupação grande de você não virar ali e não virar um gargalo, não ter um gargalo, porque está abraçado pela cidade, como a gente vê com muitos portos, né, a maioria dos portos aqui no país, que são muito antigos, eles nasceram, as cidades nasceram no entorno do desenvolvimento daquele porto, que aí você retoma e remonta até a época de colonização, sim, descobrimento, sim, e outros, mas que ali a gente teve a oportunidade de pensar como fazer, né, o desenvolvimento daquele complexo de uma forma estruturada, de uma forma a pensar expansões, eficiência, movimentação de grandes volumes, movimentação de grandes peças. Então isso tudo traz certas necessidades, certas especificidades, e que essa preocupação sempre com o entorno foi bastante grande. Então é lógico que tem um custo envolvido na manutenção. Quando a gente fala de manutenção da reserva, por exemplo, são 40 km², em que a gente tem que garantir e monitorar que não tem um foco de incêndio, que não está tendo uma invasão, que não está tendo caça, não está tendo pesca ali dentro. Mas quanto mais a gente mostra que essa forma de se fazer traz resultados, quando você olha o complexo como um todo, a percepção de que aquilo é um negócio que vai ser mais longevo, que está casando com os objetivos de vários dos nossos clientes, atuais e potenciais clientes, em que entendem da mesma forma que isso tem que ser feito desta maneira, isso traz retorno. Então a gente consegue ver,
Como eu falei, a indústria de óleo e gás ela tem uma preocupação com segurança e questões ambientais bastante grande e, de certa forma, em níveis até um pouco maiores do que outras, dependendo com que a gente está comparando. E eles sempre ficam maravilhados quando veem que a gente tem o que a gente faz lá na reserva ambiental. E um tema que eu não toquei aqui, um número que eu não toquei aqui ainda, é que 40% do petróleo cru exportado pelo país hoje passa pelo Porto do Açu. Então a gente tem basicamente todos os produtores, quando a gente fala de produção offshore, como clientes do porto. Então esse grupo é um grupo super preocupado com essas questões e vários deles têm projetos específicos de desenvolvimento de projetos ambientais na nossa reserva em conjunto, ou com a própria Porto do Açu ou com outras empresas do Grupo Prumo, mas sendo desenvolvidos ali, né, fisicamente na reserva Caruara. Então, isso tem um valor muito grande, isso traz retorno e é uma forma de desenvolver e que a gente consegue vender, né, que esta é a melhor forma de se fazer com esses impactos positivos, com essa preocupação. E aí a gente começa a ver, você pode afetar água, por exemplo, como é que vai ser o fornecimento de água daqui a 20, 30, 40, 50 anos, ninguém sabe. Mas tendo ali a preservação da vegetação, dos mananciais, uma série de outros movimentos, você também garante que, pelo menos tenta garantir que parte, inclusive dos insumos necessários para certos tipos de projetos que vão ser desenvolvidos no porto, tenham uma longevidade também maior. Então são apostas no futuro, não tem retorno imediato. Várias das vezes não tem, inclusive, a percepção de valor de forma imediata. A gente tem muita discussão interna, logicamente, é uma empresa como toda outra, quando a gente vai fazer o orçamento, tem lá os desafios, as receitas e geração de caixa são crescentes e a gente consegue fazer aqui um ramp-up interessante, mas tem também que dar retorno para o acionista, tem que aumentar os volumes de receitas, de geração de caixa, começar a fazer distribuição de recursos para os acionistas, dar retorno para quem está investindo ali. Isso tudo tem que estar falando, né, na mesma cartilha e na mesma análise junto com as questões ambientais. E uma confusão que ainda muita gente faz, né, que quando a gente fala em práticas ESG, a gente não está abandonando toda a parte financeira de receita da empresa, né? A gente só está agregando ali um compromisso socioambiental e que é possível, né, na sua fala aí de ser realizado. Eu acho que um custo que a gente não citou, né, no sentido que se paga, né, fora o que eu entendo que sim dá retorno financeiro, mas a própria reputação, né, e é uma reputação quando você perde, a gente não tem como mensurar em quanto tempo você recupera ou não, né. Bom, depois da gente passar então por diversos temas, eu queria ouvir de você qual a sua visão de futuro para o Porto do Açu diante dessa realidade global, né, não é só brasileira, aí, da transição energética, né, e nesse sentido, se vocês estão se preparando com alguma outra nova frente de negócio que você acha que mereça ser destacada, e também, acho que para a gente finalizar, com uma mensagem que você queira deixar aqui para a nossa audiência. Legal, perfeito. Essa preparação do futuro, quando a gente olha na questão da transição energética, é um pouco do que eu já comentei aqui, que é mostrar que nós temos ali a capacidade de acomodar e trazer investimentos desse tipo de desenvolvimento de projeto para o Porto, colocando ali os componentes básicos necessários para esse desenvolvimento em termos de insumos, disponibilidade de energia, água, mas também sendo algo que pode trazer mais competitividade também quando a gente olha para os temas de sustentabilidade. Então, tem que ter eficiência, tem que reduzir o custo da cadeia total, tem que melhorar a competitividade dos nossos clientes instalados ou não no porto, mas potencialmente também trazendo esses outros, né, fatores positivos relacionados a tudo isso que a gente já conversou aqui um pouco. E em termos de preparação infra, logicamente tem muita coisa que a gente tem que continuar desenvolvendo, né, para acomodar projetos que são grandes demandadores de energia, que são demandadores de movimentação de grandes volumes, de entrada e de saída de insumos ou produtos finais. Então a gente tem que ser capaz de prover a infraestrutura ou diretamente, ou, como eu falei aqui, sendo o orquestrador desse ecossistema, atraindo
né, atores que possam ajudar a trazer mais competitividade e ter mais distribuição de valor no final do dia para todos os que estão ali instalados, né, num tipo de ambiente, ou um tipo de ecossistema dessa forma. E quando a gente tem discussões relacionadas a questões ambientais e posicionamento de combustíveis verdes, por exemplo, a gente atua bastante para desenvolver soluções e ser um hub em que podemos ser produtores desses combustíveis e podemos utilizar esses combustíveis ali imediatamente na mesma área nos demandadores, né? Ou seja, navios de longo curso ou embarcações que fazem movimentações constantes para plataformas e uma série de outros demandantes de combustíveis ou de uma energia produzida de uma forma diferente, que a gente passa a ser potencialmente produtor e também consumidor, mas ali no mesmo local, o que de novo traz um diferencial competitivo bastante interessante. Um tema que a gente não tratou, que eu queria mencionar, é a questão da economia circular, quando a gente olha para o descomissionamento de unidades e plataformas que são produtoras de petróleo. A gente falou muito aqui do porto ser um dono natural de operações tanto de exploração quanto de produção e que vários desses ciclos de produção duram 20, 25, 30 anos. Mas quando chega ao fim um ciclo desse, e a gente está vendo isso, os primeiros poços lá da bacia de Campos, passando por esse ciclo de desinvestimento, tem uma outra parte importante desse processo, que é como é que vai ser dada a destinação final para esses equipamentos, e que gera aqui, potencialmente, um novo tipo de negócio, que é o que a gente tem começado também a entrar, primeiramente diretamente com a Petrobras, mas outros produtores vão começar a demandar esse tipo de serviço, e a gente tem conversa com eles também, e como é a melhor forma de você fazer um descomissionamento, um desmantelamento dessas unidades para garantir que tudo que precisa ser limpo, tratado e descartado da forma correta vai ser feito desta forma, e o que pode ser reutilizado também vai ser feito. Vou dar um exemplo. Entramos num bid da Petrobras em que eles estavam procurando uma localização para colocar 3 das primeiras plataformas que vão passar por esse processo de descomissionamento. O Porto do Açu entrou nesse bid e ganhou. Nós já temos fisicamente lá hoje 2 das 3 que nós ganhamos, em que a gente está fazendo o processo de atracação, acostamento e a limpeza inicial e alguns primeiros passinhos nessa etapa de desmantelamento inicial, que depois essas unidades elas vão para um estaleiro lá no sul para serem cortadas e o aço vai ser reutilizado. Então, esse é um fator super importante. Ao invés de passar aqui por todo o processo que a gente estava falando inicialmente de produção de aço, usando minério de ferro, usando HBI, usando coque, carvão, você pega o aço que já foi utilizado durante 25 anos numa chapa que foi feito um navio, corta, derrete no alto forno e recicla. Já é a matéria-prima, né? Já é a matéria-prima, você não precisa abrir uma mina nova, você não precisa passar por um nível de emissão da cadeia inteira, desde a mineração até o transporte final do aço, e você consegue garantir que essa economia circular está trazendo, primeiro, são 2 fatores positivos, você tira um resíduo do ambiente e você pega aquele mesmo item que seria utilizado todo o processo desde o início e você corta aquele processo desde a mineração originária e reutiliza, e tem lá uma série de vezes que você consegue fazer isso de forma contínua, garantindo a qualidade. Então isso é um processo bastante interessante. A gente, por ter a infraestrutura e, de novo, estar numa localização estratégica próxima da maioria das unidades, das posições onde essas unidades estão alocadas, a gente tem uma vantagem competitiva também interessante, que é trazer as unidades para o porto, garantir que ela vai ser ali atracada da forma segura até que possa ir para uma localização onde vai ser feita a destinação final, e potencialmente até avançar nessa cadeia e ter, por que não, no futuro próximo, esse processo todo sendo feito no próprio porto. A gente está discutindo com alguns parceiros, potencialmente em que eles venham a desenvolver unidades para fazer o desmantelamento, o corte total lá no próprio complexo industrial, da forma correta. Aí volta muito a questão do cuidado de com quem fazer, como fazer,
e ter ali mesmo que não sejamos sócios, mas vai ser uma atividade fabril, industrial ou prestadora de serviços localizada dentro do nosso complexo industrial. Então, E seguindo talvez os seus critérios ali, a exigência dos critérios. Exatamente, né? A gente tem que garantir que vai ser feito de uma forma correta, como a gente entende que é a forma correta para ser feito dentro do nosso complexo industrial. Então é algo bastante interessante, a gente está também começando a arranhar a superfície desse mercado potencial, mas que se qualquer um entrar na internet agora e for no site da Petrobras e olhar o plano de negócios deles, eles falam que nos próximos 5 anos terão 35 unidades a serem descomissionadas e algo entre 10 e 11 bilhões de dólares de investimentos relacionados especificamente ao descomissionamento de unidades. E que, logicamente, tem uma parcela importante que é para fechamento de poço, que é para o descomissionamento desses dutos, os mesmos dutos que estão sendo produzidos ou foram produzidos potencialmente lá no porto, vão voltar para o final do seu ciclo produtivo para serem descartados da forma correta. Então, passa a despontar como algo bastante interessante em termos econômico-financeiros, tem retorno, é uma atividade interessante, mas que também tem ali um apelo bastante grande quando a gente fala de não utilização de recursos naturais adicionais e economia circular utilizando aquele mesmo material que ia ser descartado e potencialmente ia virar um pedaço de ferro velho em algum canto e pode virar uma geladeira nova, pode virar um fogão novo, pode virar uma chapa que vai compor aí um navio que depois vai produzir petróleo e vai transportar algum tipo de produto no futuro próximo. Maravilha. Eu agora acho que eu vou usar um clichê que todo mundo usa sobre o tempo. Eu vou lamentar o tempo ou a falta do tempo. A gente está chegando ao fim. Eu queria primeiramente te agradecer a sua disponibilidade, a riqueza de informações que você trouxe, o projeto em si, que eu acho que é encantador. Eu mesma vou fazer questão de ir lá visitar e de repente trazer depois essas fotos, esse testemunho, né, para dividir aqui com todo mundo. E é isso, assim, incrível esse projeto, muito obrigada e seja muito bem-vindo sempre, que eu tenho certeza que haverá novas discussões aí no futuro, né, frente a isso tudo que você trouxe, que está ainda embrionário, mas com chance de se tornar um negócio em potencial. Muito obrigada. Eu que agradeço, é uma oportunidade imensa e um prazer estar aqui podendo falar com uma audiência tão qualificada e mostrar o que a gente está fazendo, o que a gente está desenvolvendo, a forma com que a gente vem fazendo isso tudo. Então, quem sabe a gente não faz aí ou uma segunda etapa, você lá no Porto, eu acho diretamente lá do Açu, ou pós a visita, a gente faz aqui uma parte 2 com algumas imagens, com algumas informações adicionais, porque a gente sempre brinca e fala assim, você vê vídeos ou fotos do Porto, dá para ter uma noção, mas entender efetivamente o que é o complexo e as atividades que a gente desenvolve lá, só estando lá e vendo em loco. É pela dimensão, né, Eugênio? Exatamente. E eu, com todo prazer, eu acho uma excelente ideia, então convite aceito. Vamos organizar isso para um próximo. Muito obrigada. Obrigado a você. E assim, com a participação de Eugênio Figueiredo, CEO do Porto do Açu, chegamos ao fim de mais um episódio do ISG com Luciana Arouca. Como você já sabe, o link para saber mais sobre a atuação da JLL em sustentabilidade está na descrição do episódio. Nessa página você vai encontrar reportagens, conteúdos interativos, iniciativas e também explicamos como podemos ajudar a sua empresa e muito mais. Aproveite também para seguir o canal da JLL Brasil no Spotify e ficar por dentro de todos os temas que envolvem o mercado imobiliário. Muito obrigada a você que esteve conosco e eu aguardo a sua participação no próximo episódio. Até lá!